nós estamos crescendo de consumo de fertilizante ano a ano por aumento de área semeada e sem o outro não existe. Então você tem que cuidar para que esse elo que a cadeia continue rentável e positiva. Conecta Agro, na raiz da informação. Sejam bem-vindos novamente e hoje eu estou aqui com um convidado super especial, nosso amigo da AMR Consultorias, Alessandro Rabelo, presidente fundador da AMR, engenheiro agrônomo, formado na Federal de Goiás. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Renato, obrigado, prazer imenso estar aqui participando, como diz, o primeiro pessoalmente, né, depois da pandemia, fiz muito online, mas pessoalmente o primeiro. Muito obrigado pelo convite. Você é um convidado super especial, 20 anos, podemos falar de amizade? Já por aí, já. 20 anos mexendo com fertilizante, adubo, e essa vida vai nos trazendo muita surpresa e muita amizade, né? Sim, sim. Com certeza. E como que você planejou em montar a AMR Consultorias, uma consultoria e assessoria especializada em fertilizantes e mercado? Bom, antes de responder, 20 anos de amizade mesmo, né? Eu tenho muita gratidão, você viu o começo da minha carreira como executivo, pôde participar lá bem no comecinho e depois como gestor meu aí nessa trajetória. É muito orgulhoso, gratificante estar aqui, né? A gente manter esse contato de uma forma ou de outra, tá interagindo junto e aprendendo junto aí. Na época do 4.14.8. Do 4.14.8 ainda, aquela época que a gente falava que tinha muito dinossauro no adubo e recentemente falou, nós estamos virando os dinossauros. Viramos os dinossauros. Viramos os dinossauros. Bom, Renato, a MR, na verdade, ela surgiu no decorrer da minha carreira de executivo até. Então, quando eu ainda estava em área comercial, como executivo, a busca por aprender mais sobre formação de preço, sobre fundamentos, balanço de oferta e demanda, isso foi me dando um brilho no olho diferente naquela época, dentro da minha carreira. Tanto que, inclusive, em 2017, na época, eu fui para os Estados Unidos visitar processo de produção na Flórida. Foi uma das etapas que já estava mais voltada justamente com esse processo de pensamento nessa área. E o campo, ele tem se profissionalizado cada vez mais a nível de Brasil, dada a relevância que nós temos na produção, e o agricultor, as empresas, muitas não tinham uma equipe de inteligência, assim como nós vemos nas grandes multinacionais de fertilizantes. Então, esse tipo de assessoria, ela foi sendo cada vez mais demandada. Até, na verdade, no mercado, quando eu comecei, já existiam empresas de relatório, de tendência de preço, de balanço de oferta e demanda, de acontecimento, mas nos moldes que a gente resolveu montar, não existia. Então, na verdade, assim, foi meio que um brilho no olho no momento quando eu saí da minha carreira de executivo e eu ajudei alguns agricultores a comprar. Então, a ideia surgiu ali, quando eu vi que isso agradou grandes referências para mim de agronegócio, agricultores que investem muito em tecnificação, organização. Então, isso daí me gerou esse brilho no olho de pensar uma oportunidade nisso. E se a gente pensar no passado, né, 20 anos atrás, quando a gente estava falando, o Brasil consumia 9, 8 milhões de toneladas de fertilizante e você tinha uma lista da Fosfértil, né, uma lista que era o mês inteiro, então aquele preço não oscilava, né? Hoje o mercado brasileiro é pujante, consumindo aí 35, 40 milhões de toneladas de fertilizante e com uma lista que é semanal, quiçá diária, né? Todo movimento, toda questão que acontece do outro lado do mundo impacta a lista de preços de fertilizante e o dinamismo virou frequente, né? Você não tem uma estabilidade de preço. E aí é importante ter a consultoria para conseguir captar todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Perfeito, né? Na época que a gente entrou, eu lembro de conversar no campo, Júnior, viajando com os supervisores e tal, o cara falava, como que era no passado? Vinha uma lista, você imprimia ela por fax, ela durava um mês... O cara rodava e vendendo e mandando os pedidos por fax. Então, hoje em dia, basicamente, as empresas são em tempo real, a entrada de contratos, o controle, né, do long e short da empresa, posição de venda ou não. E o que você comentou, as notícias, ela é engraçada, ela gira muito rápido. O que vai para a mídia
às vezes são muita coisa boa, mas às vezes é muita coisa que é só midiática. Porque eu tenho no meio da mídia, a parte de influencer, né? Você ganhar audiência, você chamar a atenção, é muito mais fácil com uma coisa trágica, alguma coisa que é algum tipo de caos, de tragédia, que nem A tragédia instalada da semana, né? A tragédia da semana. Às vezes aquilo lá, assim, realmente tem um potencial para aquilo, mas esse potencial é de X% se acontecer mais isso ou aquilo. Quanto realmente vai impactar? E o quanto realmente vai impactar. Então, o que vai para a mídia hoje muito, realmente, assim, a gente tem muito caça-clique, tem muita páginas que são justamente assim, elas vivem da audiência. E você não vai clicar lá se fertilizante está tudo normal e tal, não sei o quê. Não, aconteceu isso aqui, agora pode explodir, papapá. Então, esse tipo de filtro, para quem não está, você tem que, imagina, uma empresa, um agricultor, um empresário rural, não é agricultor mais, né? A gente fala agricultor, mas é RH, é gestão, é maquinário, investimento. Então, ele acompanhar tudo isso fica muito complicado. Esse trabalho nosso, a gente fica 100% dedicado em acompanhar todos os dados que aparecem, todas essas mudanças internacionais, possíveis impactos. Então, você trabalha com essas probabilidades, ajudar nas estratégias de compra, né? Então, assim, seja nos momentos da commodity, seja nos momentos também do fertilizante. Às vezes, você antecipa por um ou por outro. Então, essa gestão disso, ela ficou muito mais dinâmica porque é o que você falou, o preço que é para uma semana, ele pode alterar dentro do dia, nenhuma empresa deixa a lista vale para a semana, mas tem ressalva, ela suspende qualquer hora, ou sobe ou desce. Então, o mercado está cada vez mais dinâmico e eu não vejo ele perdendo esse dinamismo, ainda mais com esse tanto de conflito que nós temos. Você tem volatilidade cambial no meio, que era uma coisa que também, quando a gente começou, muitas empresas... Né? A informação demorava para chegar. Demorava, então era mais lento a mudança. Hoje, com essa agilidade, com a globalização, tudo fica muito mais dinâmico. Com tem o lado positivo e o lado... E assim, uma percepção que eu tenho é que em um mercado muito estável e flat, quem ganha é o setor produtivo. É aquele que planta, produz, colhe, vende, compra, né? Só que nos últimos anos entrou dentro desse mercado um boom especulativo muito grande, que é aquele cara que compra e vende, né? Que ele trabalha com papel, vamos dizer assim. E para esse cara ganhar dinheiro, precisa ter oscilações grandes num pequeno período de espaço, né? Então você precisa criar factos que talvez não tenham muito impacto na produção, na comercialização, mas que ele faz um lado especulativo mesmo, né? De girar preço, de rodar preço, e isso tem gente que ganha, tem gente que perde. Mas o setor produtivo, na minha visão, ele sempre perde com essa especulação muito grande, né? Em que momento eu tomo decisão baseada para o meu negócio e não para eu comprar e vender um papel ou um produto, né? Então essa especulação que veio para cima dos negócios de fertilizante, do agro em geral, ele tem que estar oscilando o tempo inteiro para que esse modo operante especulativo ganhe ou perca dinheiro, né? Sim, você imagina a distribuição, né, sair do setor produtivo, passar por uma cadeia de distribuição e chegar ao agricultor. Se eu tenho um mercado flat, por questões financeiras, seja mesmo com juros mais estáveis, eu tomo decisão em cima da hora que eu preciso de usar. Então, eu não estimulo compras antecipadas se eu não tenho riscos de variação. E realmente nós temos visto muito esse tipo de movimento também. Então, é um ponto que o empresário rural ele tem que estar atento, seja distribuição, seja consumidor final, né? E a AMR hoje, ela dá essa consultoria, assessoria para o produtor, para empresas? Como que você está dividido na tua carteira de negócio? A AMR ela começou, né, até como o primeiro ano, nós vamos fazer 5 anos já esse ano, já fizemos 5 anos esse ano, então é um marco muito grande, satisfação enorme estar aqui. Tenho que agradecer imensamente vocês por serem clientes e todos aqueles que confiaram e confiam no nosso trabalho. Então, assim, é uma grande satisfação, uma grande honra para nós representá-los. A gente faz questão de desde o começo, Renato, buscar todos os elos da cadeia do fertilizante, desde produtoras, distribuidores aí entre revendas, cooperativas,
e o produtor rural. Então, nós temos um plano, né, de confidencialidade das informações que nós temos com as empresas que nós atuamos. Então, informações internas não saem para o mercado, só que o nosso objetivo justamente é fazer que cada um entenda essas etapas do elo completo da cadeia para tomar essa melhor decisão. Nós, como AMR, quando a gente atua desta forma também, você fica mais completo na cadeia toda. Então, foi uma opção nossa, uma busca, meta desde o começo em buscar clientes associados nesse segmento de cada uma. E aí, assim, a AMR, pelo nível de relacionamento, com a distribuição, nós fazemos uma gestão de conflito de atuar com empresas que não competem normalmente na mesma área de atuação. O agricultor não tem problema, né? Se você pode pegar agricultor no Brasil inteiro, na mesma área, vizinho, não tem problema. Mas se um atua nesse segmento, na mesma região, né, tem uma competição, então como que eu crio uma estratégia para esse que vai dar os dois certo? Então a gente tem é o único cuidado maior que nós temos que ter quando eu entro na distribuição, né? Fazer essa gestão de conflito de área de atendimento, pelo nível de prestação que a gente tem. Não é um relatório. Na verdade, o foco nosso é, como falei, assessoria de estratégia de comercial. A hora que você está jogando, né, para você fazer uma assessoria e ter ideia de como o preço está variando no mercado, uma coisa é perguntar, outra coisa é estar operando, né? Eu estou comprando, eu estou vendendo, então você sabe qual é o preço real que está acontecendo. E se você está em todas as cadeias, você consegue agregar valor em todas elas, para que todas ganhem, né? Tem uma sinergia, né? E não só um vai ficar com todo aquele bolo. Você consegue fazer uma distribuição que faça sentido para todos os players ali do negócio, né? Gente, nós prezamos, né? O agricultor, ele precisa do fornecedor. E o fornecedor, para ele estar ali, ele tem que ter margem saudável para tocar o negócio. Então, o papel nosso não é espremer, quebrar a distribuição. É garantir que ele tenha os momentos corretos e que a distribuição também se posicione corretamente, né? Que ela não vá ficar fazendo posições longas, como nós vimos em 2008, né? O mercado achava que só subia, comprou demais, depois despencou, a distribuição ficou com uma trolha de prejuízo gigantesca. Então, como que eu faço a gestão de risco, seja de estratégia de atuação com distribuição, e a gestão de risco também do agricultor momento que eu compro, como eu compro, de quem eu compro. Nós fazemos esse papel de monitorar como que é a conduta das empresas no mercado, se teve algum tipo de reclamação a nível de Brasil com algum cliente, se resolveu, como resolveu. Então, assim, o nosso papel ele ser muito um terceiro olho para o associado, que dá um suporte de tranquilidade para ele nessa tomada de decisão. Até porque no ano que vem vocês vão ter que se ver de novo, né? Sim. São negociações de longo prazo, não é? Eu vou pegar a melhor oportunidade aqui, independente se o outro lado quebre ou não, né? Não, eu preciso dele vivo para o ano que vem a gente voltar a negociar, né? É o que você falou, né? Nós estamos crescendo de consumo de fertilizante ano a ano, por aumento de área semeada, e sem o outro não existe. Então, você tem que cuidar para que esse elo que a cadeia continue rentável e positiva. E tamanho de produtor, né? Na visão da MR, qual é o momento que um produtor deve procurar uma assessoria em consultoria? Qual que é a estrutura mínima que faz sentido ele buscar esse serviço? Hoje, assim, a MR ela começou basicamente só comigo. Hoje nós estamos com um time crescendo, graças a Deus, estamos, né, departamentalizando, criando processos. Então, nós começamos com agricultores onde um pequeno ajuste de rota ele tem um grande resultado que fica na mesa. É aquele agricultor que já tem a compra de fertilizante dele, ela já é muito relevante, ela representa uma porção boa na compra de fertilizantes. Mas o agricultor que já tem departamento de compra, né, que às vezes ele precisa disso, ou que ele está próximo de entrar nisso. Agricultores acima de 3.000 hectares, normalmente são os que a gente mais tem na carteira. Acima de 3.000 são os que fazem mais sentido de entrar. Aquele que tem uma vontade de aprender mais também sobre fertilizante. Como o nosso é uma assessoria, não é um relatório, você tem o contato conosco em tempo integral, com as nossas ferramentas. Então, o uso faz você evoluir muito sobre funcionamento de balanço de oferta e demanda, formação de preço, estratégias de compra. Então, você também evolui
como nessa área. Se é uma área que você está carente, que você está meio atrasado, pode ser menor do que essa área que eu estou te falando. Então depende um pouco, mas normalmente acima desse tamanho são os agricultores que nos contratam. Revenda, que compra e vende a todo momento, ela não vai vender numa época só, então ela tem que criar estratégias para estar atuando no mercado que ela quer, mas ela tem que estar sempre batendo lá o volume dela para fechar a meta do ano. Então, as revendas, cooperativas, tem também no chamado, então isso daí, mais para agricultor, acima de 3 mil hectares é um normal que traz para nós. Faz sentido. É muito caro ter uma inteligência de mercado dentro da estrutura, mesmo uma revenda, né? Você ter um cara que fica olhando o mercado global de fertilizantes e tentando olhar qual que é o melhor momento, tanto para a compra quanto a distribuição, que não adianta você comprar o fertilizante naquele momento porque é bom, mas você não tem toda a estrutura para frente, né, de venda daquilo preservado e pronto, né, e maduro, né? Então é muito caro ter essa pessoa dentro da própria estrutura, eu imagino. É elevado. Hoje, informação de qualidade custa muito caro. Nós temos várias ferramentas de mercado financeiro que nós utilizamos. Então, assim, hoje, pelo que nós precificamos de assessoria, você não monta o mesmo nível de atendimento que nós temos nem de perto com o valor que nós cobramos. Então, assim, é muito hoje, a assessoria, se você buscar, é um investimento muito bom, porque além do know-how que nós temos, visão de mercado Brasil, visão de mercado global, você montar por conta própria vai ficar muito mais caro. Muito caro, né? É muito mais caro. E a gente está falando do fertilizante que podemos falar aí que 85% do todo o consumo brasileiro, né, um dos maiores players de consumo é importado, né? E a gente passou aí nos últimos 2 anos por uma crise muito grande de oferta de produto, seja pela guerra, seja pelas questões de sustentabilidade dentro da China, que barrou em alguns momentos a vinda de produto para outros países, e o governo brasileiro trouxe novamente a questão do Plano Nacional de Fertilizantes, né? Você tentar tirar a dependência. Qual que é a tua visão sobre esse plano? Em que momento que ele está hoje? Dá um overview para a gente. Renato, assim, o plano, a estruturação dele foi muito bacana, eu acho que o estudo foi muito completo, inclusive o Dan, que trabalha conosco, sócio nosso, ele atuou junto com o Bruno Caligares, com vários, ele tem contato muito próximo da equipe, muito maior do que eu, né, do pessoal do Plano Nacional de Fertilizantes, aproximou o Brasil de algumas outras origens, principalmente durante o momento da guerra. Então, por exemplo, o cloreto de potássio da Jordânia para o Brasil, um estudo que o Danville apresentou para eles, que tinha opção para cá, aproximou e foi possível trazer. Então, isso a gente tem orgulho de estar perto, de poder, pelo menos, ajudar. Foi um plano muito bem elaborado, eu acho. O problema é que, hoje, o fertilizante está a níveis mais normais, né, de preço, vamos dizer assim, né, mais baixos, acomodou a grande maioria das matérias-primas, e aí o foco nele está muito de lado na minha visão. Então, assim, eu acho que a mudança de governo também, nós não conseguimos colocar, ele ainda está lá, o Plano Nacional de Fertilizantes, mudou o governo, ainda tem, mas ele não tem mais aquele mesmo foco, aquele mesmo impulso, aquela mesma cobrança que nós tínhamos no passado. Então, esse é um ponto que me deixa mais um pouco preocupado. Na próxima crise, vão de novo trazer um Plano Nacional de Fertilizantes. Vão lembrar do plano e por que não avançou aqui ou ali. Então você vê você tem planta lá no Sergipe, lá, que está sofrendo aí, reclamando por causa a competição. Nitrogenado é custo de gás, né? Então você tem os Estados Unidos ali, que o preço de gás dele é 10% dos outros locais do mundo. Fora tem Rússia, tem Canadá também, que tem um custo de produção muito baixo, de gás muito baixo, que é a origem de governo, mas nós não temos uma política clara da Petrobras para isso, com benchmarks internacionais. E aí, outro ponto, né, que eu acho que assim, a parte mais fácil na minha visão, como hoje de assessoria, de olhar e tudo, de fazer custos comparativos globais, se você não atrapalhar, que eu digo é o quê? Você dá condições tributárias e fiscais similares aos demais do globo. Eu atraio a iniciativa privada automaticamente. Qual multinacional do ramo agrícola não está no Brasil? Não quer estar no Brasil, né? E qual não está?
Assim, se tiver, a gente conta nos dedos se tiver. Então, assim, não se for de uma mão. As que não estão, tem planos para vir para cá, né? Estão ensaiando alguma questão, algum ou detalhe. atua no trading. Não está enraizada ainda, mas ela traz produto via trading e vende para alguma empresa que distribui. Mas, então, assim, você vê que o Brasil ele já é um mercado desejado, globalmente falando. O que falta, na verdade, é porque, assim, todo mundo faz conta, só que a diferença é que o foco, ele fica um pouco mais distante, em vez de eu olhar só Brasil, eu olho o mundo. Eu monto uma planta aqui nos Estados Unidos, eu monto uma planta no Canadá ou eu monto no Brasil? Se mudar o governo, é estatal, pô, influencia, será que o contrato de gás eu consigo de longo prazo, não consigo? Então, eu acho que é mais fácil do que o estudo todo que foi feito, que foi muito bem elaborado, nós conseguimos uma forma de dar uma diretriz fiscal tributária de longo prazo que... derrubar algumas barreiras, que né? fique parelho com o globo. Então, assim, isso daí naturalmente aconteceria. E uma coisa é muito importante, né? Assim, é legal a gente ter uma certa autossuficiência, é importante que tenhamos para não depender tanto, sim, mas autossuficiente 100% isso é pouco provável, até porque eu falo que nós temos que focar o agricultor e o empresariado brasileiro, a gente hoje tem que virar o foco muito mais em como eu melhoro beneficio mais a commodity que eu produzo, né? Então, focar muito mais da proteína para uma proteína animal. De alta qualidade. Melhorar a questão das usinas de etanol, tem aumentado bastante no Brasil, de biodiesel. Então, e está indo para esse lado hoje, que é assim porque eu produzo, vamos dar o exemplo da soja, 3.600, 4.000 quilos por hectare. De fertilizante eu uso 450, 500 quilos, quando muito. Então, eu tenho que importar uma parte, mas o meu output ele é maior. E como que eu agrego mais valor no meu output? Eu acho que a gente pode também pensar um pouco nisso. Focar no produto final, né? Sim. Melhorar a proteína. E isso que você falou é espetacular, né? Você quebrar algumas barreiras, seja tributárias, seja ambientais, para que empresas que tenham expertise muito grande da mineração venham para o Brasil e olhem projetos, né? A gente vê esse projeto da Amazônia de exploração de potásio, uma mina gigantesca ali, mas fica emperrado, né? Nas crises parece que você evolui, mas quando você começa a ter super oferta novamente, aquilo entra em stand-by e deixa de ser atrativo, né? Como o Brasil cria um plano realmente para olhar a longo prazo, independente dos preços das commodities, né? Quando você olha para a Amazônia, essa reserva de potássio que a gente tem lá, eu já não vejo mais notícias na mídia como que está andando aquela situação. Nós temos acompanhado, ela até avançou bastante, como você falou, durante o momento que cloreto foi a 1.000, 1.200 aí. Todos os projetos dólares. viabilizam. Aí não é nem só que viabiliza, tem um apoio, uma moção popular, aí o pessoal do legislativo também quer, tá ali como resolvedor do problema, entra na pauta. Então, nós somos muito eficientes em produção de alimentos. E a gente no Brasil, um comentário que você inclusive já fez, no passado a maioria da geração nova ela não enfrentou coisas que nós vimos aí, que é a inflação, escassez de alimento em supermercado, etiquetando preço lá toda hora. Então aquela questão de dispensa, dispensa hoje em dia é para guardar brinquedo, bola, coisa de piscina, mas antigamente a dispensa era para guardar alimento. Na minha época de criança eu lembro, meus pais recebiam o salário, comprava tudo em alimento, porque mudava de preço. Amanhã não vai dar. Talvez amanhã não tenha alimento lá. Vai hoje. Então, a geração atual não passou por esse tipo de coisa, não viu faltar alimento. Então, a gente acho que tem esse certo, vamos falar assim, uma acomodação. A mídia também, a OMR começou agora esse ano a divulgar muita coisa de dados já mais elaborados e trabalhados sobre produção de alimentos, seja de leite, de carne, de todos. Então a gente tem usado muito o LinkedIn, o Instagram ultimamente também para poder divulgar um pouco disso, né? O ranking do Brasil na produção, ranking do Brasil na conservação, no uso de água, forma de uso. Então nós estamos tentando passar um pouquinho mais para o mercado de forma geral, que o Brasil tem políticas que são fantásticas, como que a gente vende isso, né, que é um agronegócio completamente diferenciado, de regra ambiental e tudo, para a gente não ter esse tipo de problema, né? Então, assim, a planta lá, né, a mina de Altazes, ela poderia reduzir bastante a nossa dependência. Mas ela não está em lugar de reserva, mas estão querendo criar uma reserva no lugar onde está... Próximo, né? Está próximo, então...
esse tipo de discussão, ele é muito relevante. Eu não sou contra índio nem nada disso, mas a Amazônia é daquele tamanho lá. Será que nós estamos brigando por uma beiradinha que não precisaria de brigar? Então, como que a gente concilia o desenvolvimento do país com o nosso ambiental? E vende isso para o mundo, né? Então, nós estamos vendo aí uma Europa que sempre cobrou muito de nós os alimentos sustentáveis e tudo, e os agricultores estão no campo lá porque não estão dando conta de cumprir, estão querendo flexibilização. E a política deles não é nem próxima da nossa. Então, esse tipo de coisa, como que eu vendo a imagem do Brasil para a população, como que a gente tem Eu vejo que o agronegócio ele ainda é muito mal visto, de forma geral, na grande maioria da sociedade, dentro da cidade. Exatamente. Então, esse é o principal Você vê ponto. agora, né, o presidente da França veio visitar aqui o Brasil e deu uma rodada, né? E foram conversar com o índio Raoni, né? E o índio Raoni falou, olha, não faz a ferrovia de Sorriso subindo lá para Santarém, lá para Miritituba. Então, o quanto isso roda no mundo de uma maneira pejorativa, né? Então você tem aí uma ferrovia que pode estar escoando alimento, levando o alimento muito mais barato para o mundo inteiro. E aí uma conversa de impacto ambiental violentamente menor do que caminhão, né? Sim. Uma sinergia, um baixo custo, né? Uma eficiência, onde você vai países, né? América do Norte ou Europa, até a própria China, com uma estrutura ferroviária fantástica, e o Brasil quer fazer uma ferrovia e o índio fala, não constrói porque aqui vai me atrapalhar, né? Então, e isso cria uma série de factoides que um projeto demora mais 2, 3 anos por uma questão de uma fala dessa, né? Então, como o Brasil é impactado nessas situações pontuais, né? E aí, assim, nós estamos falando de cadeia, né? Uma cadeia que é extremamente importante para o nosso país. Nós poderíamos, inclusive, ter uma exploração, vamos dizer assim, da Amazônia para o lado do turismo muito superior do que o que é, né? Então, você tem safaris para a África, você tem um monte de coisa, né, que poderia ser explorado, que traria recursos com floresta em pé, criar formas de como cobrar, né, do mundo, né? Como que eu monetizo isso com essa floresta? Pô, Alessandro, você está pensando só no dinheiro e tal? Não, mas se a floresta em pé realmente não for monetizada, você fica difícil, né? Nós vamos deixar pobreza aqui, nós vamos manter o mundo, beleza, legal, mas o Brasil fica pobre. Então, no agronegócio, a turma sempre, quando fala, aí falou dinheiro, todos os agronegócios, os caras só pensam no dinheiro e quer lá e tal. Mas a gente pensa de uma forma, acho que sustentável. Ninguém no mundo pensa da tal forma que o Brasil pode até pensar igual, mas melhor do que a gente pensa, eu desconheço, assim, das minhas andanças de locais de agronegócio que eu já fui. É a diferença entre a baleia e a vaca, né? Por que a vaca não entra em extinção? Porque ela é privada, ela tem um dono. Sim. Então é interesse do dono multiplicar cada vez mais, né? A baleia não tem dono, então entra em extinção, entra num extrativismo, numa caça muito grande. E a árvore da mesma maneira, né? Enquanto a árvore é pública, todo mundo tenta lá tirar um pedacinho, levar embora. A partir do momento que a árvore for privada e você ter renda em cima dela para ela estar parada de pé, vai se multiplicar as árvores, né? Você tem um incentivo para plantio, para reflorestamento e tudo mais. É criar essas condições e não ficar discutindo se uma ferrovia vai atrapalhar a parte ambiental ou não, né? É muito interessante como o brasileiro pensa e como ele vende o agronegócio de maneira a denegrir, né? Denegrir a principal atividade econômica do nosso país, né? Na tua visão, como é que está a logística brasileira, né? Como é que está essa questão de escoar os grãos, trazer os insumos, numa safra que é muito apertada, né? Na brasileira nós estamos falando de 2 safras. Qual que é a visão da MR para os próximos anos? Tem melhorado bastante, Renato, na minha visão, a gente, como você bem falou, a gente compara com outros países de forma continental e que tem uma logística muito eficiente. Você vai nos Estados Unidos, você vê 2 linhas, né? É um trem descendo, o outro subindo, um ao lado do outro, no mesmo trecho, enquanto a gente às vezes não tem essa mesma capilaridade. Mas o Brasil é resiliente na exportação, o volume dele é crescente ano a ano, nós temos evoluído muito em vários novos projetos, isso é muito positivo. Como você bem comentou, nós poderíamos estar à frente, poderíamos estar com outros projetos, o uso do caminhão ficar mais regionalizado, isso já tem acontecido em algumas rotas, tem melhorado bastante, né?
a iniciativa privada tem puxado muito isso, né? Então, assim, as áreas de abertura, aquelas que são, né, do Arco Norte, principalmente do Brasil, nós estamos vendo um crescimento muito forte de exportação por essas rotas, né? Então, você tem ali Miritituba, Itaipu, que sai por Santarém, você tem Barcarena, você tem Itaqui. Então, são locais que, vamos falar, a indústria de fertilizante, às vezes ela vai chegando primeiro porque o grão está saindo por lá. Movimentando, né? Então eu tenho um retorno para aquela região e aí na sequência, na hora que já cria um modal, vem a ferrovia para essas regiões. Nós poderíamos estar à frente, mas a gente está bem posicionado na minha visão. Tem alguns momentos de gargalo, temos esses momentos de gargalo que lota, que dá alguma fila e tudo, mas de forma geral, os volumes que nós temos feito de exportação e importação de insumos, eles têm sido crescentes aí no ano passado, quase bateu o ano de 2021 na importação de fertilizantes e muita coisa aconteceu da mão para a boca. Exatamente. E a gente está vendo aí uma safra menor do que a expectativa, né? Então, a gente está vendo aí, nessa época do ano, uma queda nos fretes mais competitivos, né? Caminhões mais ociosos, né? E acredito que parte é pela uma safra menor, mas parte é pela ferrovia tomando esses grandes fretes, né? Não sei se você tem essa... Minha visão, assim, a safra ela está menor do que o esperado, mas ainda é uma safra muito grande. E se você pegar de alguns anos para cá, o incremento de produção que o Brasil colocou no mercado de produção é gigantesco. O que eu enxergo, que assim, às vezes mudou um pouco mais, o agricultor investiu muito em armazenagem. Olha que a gente é muito deficiente em armazenagem on-farm. O farm selling de grãos ele está ainda muito atrasado, então ficou muito grãos no interior. E realmente, assim, tá sobrando um caminhão agora nesse primeiro semestre. Por quê? O comércio de fertilizantes... Ele, de média geral, eu não gosto de falar atrasado ou antecipado, porque isso é meio que relativo. Em relação ao quê, né? Em relação ao quê? Comparar com o ano passado e tal, mas ele está mais lento. O ano passado foi mais da mão para a boca e esse ano também está caminhando. Eu tenho juros elevados, que não compensa eu antecipar uma compra às vezes, né? Eu vou pagar o fertilizante agora e ele vai subir mais de 1% ao mês, que qualquer aplicação hoje razoável dá 1% ao mês. Então, às vezes é melhor eu deixar o dinheiro aplicado e eu vou monitorando e compro ele um pouquinho mais à frente. Então, assim, o agricultor, a gente teve momentos para algumas matérias-primas que estão avançadas a compra, muito mais que o ano passado, né? Ou os outros anos retrasados. Mas do fosfatado, por exemplo, ele está mais atrasado esse ano, bem mais atrasado. Se olhar na média geral, aí está bem mais atrasado. Então, papel nosso dentro da assessoria também ajudar o agricultor nessa gestão. Ele precisa de receber o fertilizante dele na hora certa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo extremo, nitrogenado. Não adianta eu comprar o nitrogenado mais barato, mas ele chegar depois da hora que eu tenho que aplicar no milho. Eu vou, às vezes, ter um impacto de produtividade muito maior do que a economia de preço que eu causei. Então, esse jogo de cintura, o agricultor, né, o empresário rural, ele tem que fazer ele para fazer essa análise. Com certeza. Eu acho que um fator que está na mesa esse ano também, na minha percepção, não sei se isso realmente vai se concretizar, você teve a formação de grandes grupos de distribuição, né? Grandes revendas se formando por fundos de investimento ou multinacionais fazendo aquisições. E o ano passado, na maioria das empresas que reportam balanço, né? Tem o capital aberto, foram balanços bastante ruins, né? No agro de maneira geral. E você viu várias dessas empresas já anunciando certos enxugamentos, fechamentos de loja, desligamento de time comercial, saindo de alguns mercados, e o quanto isso vai impactar na logística lá na frente. Porque esse cara é o cara que capilariza, né? O cara que chega lá no produtor e consegue fazer a negociação e entregar os insumos. Se esse canal, de alguma maneira, está repensando a estrutura e o negócio dele, se o produtor, se ele deixar para a última hora, ele não vai ter esse impacto que talvez não está na conta nesse momento. Né? Para esse ano, Renato, assim, o que a gente tem visto, né? Essa reestruturação está acontecendo em vários segmentos, né? Não só no fertilizantes, inclusive a gente tem amigos de área de defensivos, está numa reestruturação bastante grande, sementes. Né? Sementes, né? O mercado, aí é engraçado, até vou voltar um pouquinho nas sementes, que são aprendizados que o setor
vai nos mostrando e que parece um pouco óbvio, né? Então, a empresa de semente, ela é totalmente linkada com o preço da soja. Muitos, na hora que, na última safra, né, quando eles pagaram o produtor lá, o fornecedor de semente para eles, que eles foram beneficiar, pagaram com soja de 160, 170, e esses caras não entraram no mercado de papel comprando travando a alta ponta. E o preço caiu. Então o custo da semente para eles também ficaram muito caro. Muitos tiveram muita dificuldade de desovar, de renegociar isso assim, tentaram passar isso para o agricultor. Não é fácil. Se a conta não está fechando, se o grão dele agora, né, na hora dele vender, vai valer 90, 100 e pouco, não vai pagar uma semente que foi precificada com 170. Então, são deveres de casa de cada um desses departamentos. Eu vejo que a distribuição hoje ela está muito mais preocupada com venda a prazo, com os RJs, né? Então, assim, a margem espremeu bastante, né? Até é um exercício que se a gente voltar, nós estávamos na área comercial 2011, 13, quando se começou a safrinha no Centro-Oeste, o milho segunda safra, ele era feito para deixar a área limpa, ficar mais barato você manter a área limpa para plantar a soja. Você tinha uma palhada que era muito boa e essa palhada, né, do milho dava um potencial de aumento de produtividade de 5 sacas aí na soja aproximadamente. Perfeito. Mas você não fazia conta de ganhar negócio, dinheiro, né? Ganhar dinheiro com milho. O milho se empatar tá bom, né? Era desse jeito. A safrinha era uma safrinha bem enxuta, mas era para manter a área limpa e deixar uma palhada, fazer um sistema de plantio direto e um potencial de melhor para a soja. Era safrinha mesmo. Era uma safrinha mesmo. Aí veio pandemia, preço de milho, preço de carne, então... Segunda safra. Segunda safra, ela chegou a dar mais dinheiro do que a soja, entendeu? Então plantar o milho segunda safra era melhor do que plantar soja. Então isso mudou muito a dinâmica, mas os cenários são cíclicos, né, no agronegócio. Então nós viemos de um ano que, 2023, muitas empresas estavam com estoques ainda caros de insumos, né, em geral, de todas as matérias-primas, e como os preços das commodities vieram também afrouxando e a compra muito postergada, amargurou com muito prejuízo aí para várias do setor. Quem não conseguiu sair da posição mais cedo, né, livrar desse estoque e começar a conta certinha, e aí algumas estavam até bonitinhas nisso, mas aí o agricultor cancelou o contrato, alguns, então a gente ainda tem esses casos de vez em quando que acontece. E aí, como diz, caiu no colo de novo o problema, então impactou o resultado financeiro das empresas. Hoje eu vejo que a preocupação é muito maior delas com os RJs, e isso dificulta para o agricultor comprar prazo. Então aquele que não está capitalizado, a compra a prazo ela é muito mais morosa de aprovação, e isso implica em você ter que fazer esses negócios mais cedo para não ter problema com a entrega em cima do segundo semestre. O produtor está no centro de uma cadeia enorme, né? Tanto para trás, toda a cadeia de insumos, mineração, navio chegando, importações, moléculas, como para frente, que é toda a escoação da produção, né? Dos grãos. E se ele está mal, essas duas amplitudes aqui estão mal também, né? Então esse cancelamento que você diz, né? O produtor no momento não resolve adquirir aquela semente, ela quer mudar, ou ele resolve cancelar o fertilizante, tem todo um impacto para os dois lados, né? Porque a produção vai ser afetada e toda a importação desse insumo vai sofrer. Mas tem oportunidades muito grandes nesse mercado, né? Quando a gente vai falando aqui, vai pincelando um monte de coisas e fala, pô, esse mercado ainda ele é carente nesse ponto e poderia ter uma empresa operando ali. E como que você vê a AMR em tudo isso, né? Qual que é o escopo futuro? O que você vê da tua empresa para frente? Como que vocês vão estar posicionados no mercado? Bom, obrigado pela pergunta. Empreender tem sido uma coisa que tem me brilhado muito os olhos. Principalmente a área de assessoria, você tem que estar à frente do mercado, você tem que estar estudando muito, então isso te faz crescer bastante. Nós já estamos sendo solicitados por pelo menos uns 5 associados para atuar na área de defensivos. Então, nós estamos preparando para trabalhar nessa área de agroquímicos, né? Então, como que a gente vai ajudar a atuar nesse segmento? Eu particularmente, assim, o que envolve essa área de operações e de estratégias operacionais,
vai ser questão de encontrar as pessoas corretas para essas áreas dentro da AMR, para a gente montar o departamento e seguir em frente. Então, eu tenho uma visão bastante ampla, né? O agronegócio ele vai ter uma demanda muito grande a longo prazo, então essa dificuldade que nós todos temos de atuar nessa cadeia, de gerir tudo isso, então é um ponto que a gente está investindo bastante, né, seja em pessoas, seja em treinamento, né, eu comentei esse projeto dentro da MR de como que a empresa cresce sem o Alessandro, não que eu queira sair, mas como que eu fico mais estratégico, gestão de desenvolvimento de pessoas, de estratégia da empresa, para achar esses talentos que querem fazer isso e que fazem isso bem feito, para a gente montar um segmento desse para o agronegócio. Então, tem muito, mas muito espaço, a gente hoje abraça aquilo que nós conseguimos fazer bem feito, né? Nós temos dedicado muito para monitoramento de safra mesmo, né? Então a questão de dados de satélite, monitoramento das áreas produtivas, como é que está a chuva nessas regiões. Nós estamos criando algumas metodologias nossa interna de inteligência artificial e de leitura dos dados de satélite para tentar prever o tamanho da safra, conectar vários setores, né? Então assim, aquela, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, o produtor ali, ele tem que estar bem para termos uma boa demanda nos outros segmentos. Mas, para o produtor estar bem também, nós temos que ter uma economia, às vezes, boa. Né? Então, a economia é forte. Às vezes que eu falo porque tem hora que é por crise de oferta que o preço muda. E tem hora que é realmente por causa que a demanda está pujante, está crescendo. Então, você tem dados econômicos gerais que você tem que olhar, geopolítica como um todo, e os fundamentos de balanço de oferta e demanda. Então, tudo que envolve isso hoje, eu vejo a AMR tendo potencial de trabalhar no futuro. É o prazo de nós encontrarmos as pessoas certas para estarmos abraçados nesse projeto. E o setor de químico que você falou é interessante, né? Porque você tem crises... mudam as pessoas, mudam as cadeiras e tudo mais, e começa o movimento de alta novamente, né? E o setor de químico, ele é muito mais dependente do canal de distribuição do que o próprio fertilizante, onde tem um volume de venda direta muito maior pelos volumes negociados, né? E você tem a briga entre a indústria e a distribuição, e essa briga, em alguns momentos, vem o rebate, né? E super estoques, e vira aquele estoque, e aí vem a crise da super oferta, né? E a grande discussão volta com esse estoque para multinacional ou escoa num preço menor e realiza o prejuízo dentro da distribuição, né? E a gente viu isso muito forte nessa virada de ano, né? E aí as empresas, os distribuidores começam a ter essa demanda. Pô, vem aqui me ajudar nesse grande balaio, vamos falar assim, né? E uma coisa que você tem comentado, né? Então, assim, algumas empresas... pelo esse boom de crescimento, inflaram muito, pelo resultado precisam de rever custo, então tem uma troca de cadeira, saem boas pessoas, você perde recurso humano, então as empresas estão sempre tentando ver como deixar menos dinheiro na mesa, então dos próprios químicos. Nós não tínhamos no passado produtoras acessando a ponta diretamente o agricultor, maioria era via canal de distribuição, ou uma cooperativa, ou via uma revenda. Hoje já não temos apenas esse caminho, então elas estão experimentando em novos locais, sentindo, aprendendo, estruturando com isso. Algumas que entram, dão umas barbeiradas, dão um pé atrás, né? Mas assim, a dança das cadeiras aí ela tem sido realmente grande. E no fertilizante não é diferente também, a gente tem sempre, apesar do acesso direto, essa troca de pessoas, essa perda de relacionamento que às vezes acontece, ela abre muito espaço para o trabalho que a gente faz. Então, hoje a AMR, na verdade, assim, tudo que faz você economizar tempo, tomar decisão mais assertiva e, consequentemente, ter mais tempo livre para fazer outras coisas que você gostaria, esse é o nosso papel, né? Então, ajudar a tomar decisões assertivas, mitigando o risco, mas é para você ganhar tempo, né? Então, um empresário hoje, quanto menos tempo ele demora para tomar uma decisão assertiva, melhor. Né? Toda empresa, na verdade. Então, o nosso papel ele é esse, é fazer essa gestão dessas estratégias. Então, o que envolver isso e no que a gente puder abraçar com as pessoas certas, a gente vai estar, a longo prazo, esse é um dos nossos projetos. E o Alessandro, empresário, né? Eu nunca fui para esse caminho do empreendedorismo, mas eu acredito que a vida do empresário, ela se divide
simploriamente falando, né, em 3 aspectos. O tocar a empresa administrativamente, então pagar funcionário, folha de pagamento, organizar isso. O lado comercial, que é vender o teu serviço para outras empresas. E o lado do negócio, que é fazer aquilo que você vendeu, né? Como é que está seu dia a dia nesse tripé? O quanto que você tem dedicado de tempo em cada uma dessas funções? Cara, eu falo que assim, você tem que gostar muito do que você escolheu fazer, porque se você não tem grandes recursos, você vai trabalhar pra caramba. Então... Independente da inteligência artificial. Independente de inteligência artificial. E mesmo inteligência artificial, você acelera, mas com outras pessoas. E então, assim... Eu falo que eu trabalho, acho que não é 24 horas que você dorme. mas Outra não fecha, né? Mas, assim, tem 5 anos que as minhas férias são linkadas ao trabalho. Então, eu não acho, não estou reclamando aqui, não estou reclamando. Tem que ser prazer. Eu estou curtindo a jornada. Eu falo isso com muita alegria, com muita gratidão, na verdade, pelo projeto todo. Então, assim, o Alessandro de hoje é muito melhor do que dos 5 anos atrás. Então, isso tem me feito crescer muito, abrir muita cabeça. Eu tenho gostado das dificuldades, dos problemas que vão aparecendo. Então, assim, se você quer empreender, você tem que estar muito disposto a realmente a trabalhar bastante. Porque, como você falou, né, eu comecei sozinho e você tem toda a parte de planejamento de fornecedor, de pagamento. Então, essa organização de fluxo de caixa da empresa, que ele é importantíssimo, né? Qualquer empresa quebra sem você não organizar fluxo de caixa. O caixa é o rei. Então, gerir isso, contratar clientes, entregar o prometido. Então, isso daí, assim, é uma dedicação fora do normal. Eu trabalho muito mais que quando eu era executivo, só que hoje eu sou muito mais feliz e realizado. Eu aprendo muito. Então, assim, quando eu comecei, o primeiro ano, eu rodei dentro de Goiás 75 mil quilômetros no primeiro ano de AMR, fora as viagens para as feiras, que teve uma internacional e outras domésticas que a gente tem a nível de Brasil. Então, você tem que estar nos eventos principais, onde a indústria participa, nos eventos onde você tem a distribuição, onde você tem os agricultores. Então, você tem que estar muito antenado às nuances de cada uma das regiões, das principais culturas. Fazer relacionamento é importantíssimo. Então, hoje em dia, o cheque de informações, ele não é somente com dados, né? Tem dados que são públicos, tem dados que são pagos, então você tem que separar muito bem para saber em onde você vai investir e olhar isso. Então, você trabalha bastante, não tem falar que assim... Domingo vago. Não, e aí uso muita tecnologia para ajudar, né? Então, se você tem algumas ferramentas que a gente usa, então, assim, de inteligência artificial e tudo, para buscar sobre o que a gente está querendo, então, para escolher o que eu vou rastrear, o que eu monitoro. E o objetivo da AMR não é ser a primeira a falar de um assunto, né? Assim, a soltar uma notícia. Nosso foco não é ser a primeira a soltar uma notícia. Nós queremos ser o primeiro a analisar corretamente os impactos da notícia. Então, esse é o nosso objetivo. E não tem o menor interesse de ficar mandando alerta. Aconteceu isso. Puf. Não é um portal de notícias. Nós não somos um portal de notícias. Então, nosso papel é analisar e checar o máximo possível os possíveis impactos de uma notícia pode trazer, né? E que se tem algum ajuste de estratégia para a gente fazer do que nós tínhamos planejado ou não. Esse é o nosso objetivo. Então, assim, é muito mais analisar corretamente, né, e ser o primeiro a levar a análise mais precisa do mercado. Qual é o real impacto. Isso. E para quem quer embrenhar nesse ramo de consultoria e assessoria, na tua visão, quais são as competências que fazem sentido, que a pessoa tem que ter para realmente entrar nesse dia a dia, que não é fácil? Gostar muito de estudar, né? Você tem que ler bastante, então, assim, é uma área que eu sou apaixonado, até fertilizante, então gosto muito de entender, né? Então você tem que gostar muito de estudar. Você tem que... Não é só o NPK, né? Não é só a parte técnica fertilizante. Não é são parte fluxos, mercadológica, né? Até na verdade. Eu estudo muito mais a parte mercadológica hoje do que a técnica. A gente estuda a parte técnica, solubilidade, as matérias-primas que estão sendo utilizadas, mas hoje ela é muito mais de geopolítica até, de fluxos, né, de origens, então, assim, toda essa dinâmica, mas consultoria de modo geral, você tem que gostar do segmento que você vai trabalhar,
E principalmente você tem que ter uma credibilidade muito boa e entregar, porque na verdade assim, eu não entrego um produto físico. O resultado entregue é o que a gente combinou lá no começo. Então, uma preocupação que eu tenho também, que o time nosso tem sempre buscado, nós estamos tentando cada vez mais linkar a meta do nosso associado com a nossa meta e a nosso variável ser sobre, o nosso remuneração ser sobre essa entrega de resultado acordada. Porque eu tenho que ter a mesma dor do meu cliente. Sim, eu tenho que sofrer se for ruim e sorrir junto se for bom. Então a ideia é que a gente realmente olhe como dono. Esse é o objetivo que a gente tem sempre feito, de conectar o resultado que ele tem, que o nosso associado tem com o nosso resultado. Então a gente está fazendo muito isso. Então você ter essa visão do olhar de quem você está ajudando e ter essa credibilidade e carinho para fazer o trabalho é o que você precisa para estar nessa área. E, seja na parte técnica, seja na mercadológica, acho que é por aí. E uma boa bola de cristal. Esse seria essencial. A bola de cristal, na verdade, eu falo que assim, Renato, vários segmentos eu não ouso falar porque eu não consigo acompanhar da mesma forma como eu acompanho fertilizante. E depois que eu comecei a fazer isso daí, que a gente olha, você vê cada coisa, às vezes, saindo em mídias renomadas, né? Então, assim, saindo informação lá, no mínimo saiu um lado da versão, ou um negócio que, assim, ninguém não pesquisou direito aquilo para falar a notícia. A bola de cristal, eu falo que você não tem ela, mas você tem uma probabilidade que a gente mostra que é gestão de risco, mas você mostra uma probabilidade de acontecer. Isso fica mais apurado com o seu filho à medida que você está realmente lendo bem o mercado. Então, quando você está enxergando bem o que está acontecendo no campo, o que está acontecendo na indústria e no meio do caminho, essa possibilidade de acontecer o que você está falando, você enxerga melhor. Então, isso a gente tem... por atuar nesse segmento inteiro, a nível de Brasil todo, achado esses caminhos, essas probabilidades maiores. Então a gente sempre dá. A chance disso acontecer é muito maior que dessa, disso. Se for por aqui, a nossa estratégia segue a mesma, se não, a gente vai mudar a nossa estratégia por isso. Legal. E quais são os grandes eventos, Alessandro? Aonde que é o momento de estar junto com os parceiros e com os grandes players do mercado? Nós gostamos de estar muito nos eventos de dia de campo com os agricultores. Então tem os eventos que são renomados, que tem os agricultores. É muito bom você estar ali naquele momento que de forma geral a maioria, vamos falar, ela está mais desarmada. Ela não está ali para comprar, ela está para analisar tecnologias, analisar variedades, analisar tratamentos. É um passo antes da compra. É um passo antes da compra. Ele está dando uma definida, um cheque no que ele está pensando de tomada de decisão. Então, são momentos muito importantes. Tem eventos da distribuição que são importantes estar junto. Então, a distribuição, revenda mesmo. Você vai ver lá e enxergar a dor e os vamos falar assim, os pontos positivos, o que ela está gostando, o que ela está gozando e o que ela está sofrendo, o setor está passando. Então é importante estar nesses eventos também. E da indústria produtora, do cenário internacional. Então a gente tem vários desses que a gente vai, da indústria de fertilizantes, às vezes nem é da fertilizante de grãos, então você está o setor de grãos, então você tem que estar muito antenado nesse o que dói ou não para cada um dos elos da cadeia para você enxergar como é que está a questão de investimento, o que eles estão pensando de forma geral. Então, você tem que unir depois isso tudo numa coisa só. Uma coisa, tomar decisão. Numa tomada de decisão só. Alessandro, a gente veio de um 2023, vamos falar, traumático na maioria dos setores, de commodities agrícolas e toda a cadeia de distribuição e produção. E agora entramos num 2024. Qual que é a percepção da MR, se a gente puder fazer um paralelo entre esses 2 anos, um realizado que a gente não quer lembrar na história e um 24 aí dando início? Bom, se a gente voltar um pouquinho em 21, foi quando 2021, principalmente 21, os grãos começaram a subir, ascendente. Então a gente teve um incentivo muito forte de aumento de área, de rentabilidade melhorando, principalmente aquele agricultor que já estava travando os insumos mais cedo. Depois de 2022, nós começamos o ano já com preços mais altos do 21 e o fevereiro entrou com o início de um conflito de escala global, que travou o fornecimento
de potássio na Bielorrússia, risco de fornecimento russo, então os preços foram à loucura em 22 e 23 foi um ano que a gente já começou com patamares acomodando, mas ainda assim elevados. Só que o preço do grão em 23 também estava maior. Então, ainda assim, estava todo mundo meio naquela pensando, já é o pior ano, é o fundo do poço agora, não é? Então, o agricultor, a maioria tinha acostumado com o preço de milho na casa dos R$100, 90 a R$100, soja de 160, tinha ido 180, 190 em algumas regiões, mas estava 160, 155, aquele era o novo normal que a turma achava. E nós vimos aí, né, que mesmo com uma quebra argentina no ano anterior, o Brasil produziu aquilo que faltava, e agora nós temos aí uma Argentina produzindo normal, né, numa produção já mais cheia, e o Brasil com uma quebra prevista do potencial que tinha. Então, assim, Exato. não é uma quebra... Não, é uma expectativa muito grande. Uma expectativa muito grande. Então, de forma geral, nós estamos com uma oferta de commodities ainda bastante ampla, principalmente falando de soja, milho e trigo. Né? As outras culturas, não vou falar dela agora, mas dessas culturas a gente tem um estoque mais confortável, vamos dizer assim. Então, os preços começaram... Do lado da demanda, desculpa, uma China mais fraca, né? Mais desacelerada. Um crescimento global que ainda está mais tímido, né? Então, você pega... É o que você falou, a gente comentou antes, né? As indústrias estão dando uma repensada nos custos que subiram muito durante os períodos, né, de pandemia. Então, estão dando uma reorganizada nas contas, aí nos custos fixos, e, consequentemente, uma economia que ainda não está decolando. Então, taxa de juros ainda elevada, isso freia, né, o investimento no setor, o consumo. Então, tudo isso deixa o 2024 ainda um pouco parecido com o 23 no sentido de sensação, né, que é até pior, para falar a verdade, um pouco para essas culturas de soja, milho e trigo, porque a rentabilidade está apertada, não é no Brasil só, é nos Estados Unidos, é na Europa, então todos os países que cultivam essas três culturas, o agricultor está com a rentabilidade apertada. E isso reflete naquilo que nós falamos, tanto a cadeia para frente quanto para trás, ela fica muito tensa. Se eu puder, né, acho que assim, adiantar um pouco, né, então assim, o Brasil, eu não enxergo ele reduzindo a área esse ano. Né? Então, assim, tivemos muita abertura de área que ela não pode parar para pagar as máquinas que foram compradas nos últimos anos, algumas muito caras. Né? Então, nós ainda teremos uma área crescente, eu acho que ainda nesse ano no Brasil. Algumas matérias-primas estão com relação de troca boa, essa daí... Podemos ter um novo consumo recorde no Brasil novamente nesse ano de 2024, estimulado aí por essa relação de troca, é o que está dando a paridade de conta, mas para algumas matérias-primas está sendo repensado dosagem, está vendo como que vai ajustar essa conta. Então, o Brasil mudou muito nesse sentido, pelo menos na parte de fertilizantes, de uso de... Antigamente comprava o 414-18, um 018-18. Quando eu já comprava ela, eu comprava tudo que eu ia usar na minha soja. Então, hoje em dia, eu consigo separar. Eu compro o fósforo e eu compro o cloreto separado. Eu separo os momentos de tomada de decisão. Então, isso nós enxergamos que vai ser um ano que, ainda assim, a gente vai ter essas janelas de oportunidades que os agricultores vão tentando tomar, seja com oportunidades que o preço do grão, né, dá uma recuperada momentânea que seja, né? Nós temos os fundos que atuaram hipervalorizando as commodities durante a guerra, né? Então, assim, os fundamentos eram de restrição de oferta, fechou uma Ucrânia, reduziu a produção por lá, realmente a oferta diminuiu, mas os preços subiram muito mais pelo capital especulativo que entrou apostando na alta da commodity. A hora que viu que o suprimento estava normal, esse capital especulativo foi saindo e realizando lucro. Então, as commodities foram caindo também, migrando para os investimentos de renda fixa ou de bolsa, dependendo de algum ativo. E hoje, quando nós olhamos, ainda a posição dos fundos está muito vendida. Então, assim, remete a... quase recorde de vendas, praticamente, se você olha na curva histórica. Então, nós estamos com uma precificação de commodities ainda muito pressionada. Se a gente não tiver um problema climático em algum lugar desse ano, né, não estou torcendo nada, meu Gui, que não seja no Brasil,
a tendência é que a gente entre com esses preços mais lateralizados e tenhamos algum tipo de oportunidade nesse decorrer. Então, o 2024, na minha visão, para a soja, ele vai ter esses momentos e a decisão de compra do agricultor para esses produtos que não estão dando relação vão ficar muito da mão para a boca. Sim. Parecido com o ano passado, nós tivemos uma movimentação de compra muito forte no final de junho, que foi quando começou a dar conta de fechamento para o agricultor e aí tivemos um boom de movimentação de tudo. As áreas abertas ele precisa plantar, né? Ele precisa operar aquele ativo dele, né? Você não vê novas possibilidades, novas grandes aberturas nesse ano, né? Um ano de preços de margens bastante apertadas para o setor, né? Sim, eu concordo com você. Aquele que às vezes vai abrir alguma área é porque ele já estava planejado, fez um investimento lá, comprou uma máquina, entrou na atividade nos últimos 2 anos e tem que continuar crescendo, plantando ali para poder conseguir honrar os compromissos assumidos do investimento. Sim. Mas grandes investimentos agora eu não vejo também não. Não faz sentido. Não faz sentido. Trazendo um outro tema para a mesa, né? O ESG está na pauta de todas as empresas, né? E como que a AMR tem se posicionado nessa questão, nessa agenda? Bom, então na agenda de ESG, Renato, a gente tem... eu dei um desafio para o time, a gente começar a dar uma pensada nisso, quais os projetos que já existem e que estão em operação, que fazem sentido a gente usar a expertise da AMR que possa agregar na sociedade. Então tem alguns, inclusive associados nossos, né, como vocês que tem o Instituto Agronelli, que nós vamos colocar na pauta de pensar em como se faz sentido, como a gente pode ajudar. Temos outros parceiros também, que tem outros, e eu penso muito em como nós melhoramos essa parte da educação básica sobre todos esses segmentos, né? A análise de dados, a formação de opinião, deixarmos de ser comprar opiniões, né? A opinião, muitas vezes a gente vê a pessoa replicando, e até um dado bacana, até vou usar o de um rapaz que eu achei legal, né, ele falou, ó, o que você acha do cartão de crédito? 9 em 10 pessoas falam que se você souber usar o cartão de crédito é bom. Mas 9 em 10 pessoas estão endividadas com o cartão de crédito. Alguém está comprando a ideia de alguém e repetindo o que o outro fala, mas ele não sabe usar. A matemática não bate. A matemática, ela não bate. Então, como que a gente consegue levar parte do nosso trabalho para as outras áreas dentro da sociedade que vão fazer o nosso país crescer? Então, a gente pensa muito nisso, acho que é uma forma... que a gente tem para contribuir, eu dei esse desafio para o time para dar uma pensada nisso e nós vamos estar investindo nisso junto com os nossos associados ou de uma forma individual também. Use o Instituto Agronelli, não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas é um instituto com 23 anos de trabalho socioambiental e nós temos grandes trabalhos em parceiros que conseguem captar parte do imposto, né, destinar o imposto para realmente fazer trabalhos sociais, do lado esportivo, cultural, dentro da própria região que você opera, né? Então, olha, tem um projeto que eu quero desenvolver com crianças na minha cidade e a gente consegue ir com uma parceria muito, muito boa, a AMR Instituto Agronelli, utilizando parte do teu imposto, né? Direcionando parte do teu imposto para a região onde realmente você atua. É bem interessante. Está super convidado para nos conhecer. Está anotado aqui já, obrigado. Legal. Como é que acha a AMR nas redes sociais? A AMR está no Instagram, a AMR Business Intelligence, no LinkedIn também, né? Então acha a gente lá, tem o time todo nosso, a gente solta publicação aí diária no LinkedIn, inclusive, né? Sempre tem soltado algum dado sobre todas as N culturas que nós temos no Brasil, segmento de pecuária, aviação agrícola no mundo, a gente tem comparado de tudo lá um pouquinho, então são dados que assim, às vezes a turma fala, pô, esse povo só mexe com o quê, né? Mas a ideia ali é muito mais a gente soltar dados que vão mostrar um pouquinho mais sobre como é o setor Brasil, mundo, entre os estados, então a gente usa sempre isso aí para... E acredito que essas publicações, vocês não estão olhando só quem é do agro, né? Passando informação para quem é do agro, mas quem é fora do agro também, né? Para levar um pouco do tamanho do dinamismo e do tamanho desse setor para outros negócios do Brasil, né? Porque é importantíssimo que as pessoas tenham orgulho desse setor no Brasil, é produção de alimento, né?
E principalmente que vejam o diferencial que tem daqui para outros países. Então, é que às vezes a gente compra ideias que não são nossas. Eu falo que depois que você começa a trabalhar com dados, a grande importância de você ouvir um assunto de uma pessoa que você considera bastante, considere, mas não acredite 100%. Vai puxar os dados, vai ler a base, a origem daquilo e forme a sua opinião. Né? Hoje nós temos uma discussão, até vou trazer para o lado da política, que é muito acalorada, que ela não é de ideias, ela é de partido, né? Então, esse aqui, não, é de ideologia, ela não é das ideias, não é do que um está fazendo. O Plano Nacional de Fertilizante, nós poderíamos estar discutindo 100% das ideias, o que um fez ali que foi bom, o que o outro está fazendo que não está legal, como que eu avanço, independente de qual partido está tocando, isso para tudo, né? Então, na política, você tem coisas que são implementadas boas de um lado ou de outro, e várias coisas ruins, que a sociedade tem que se unir e cobrar. Nós juntos, se a gente cobrar o que precisa ser feito, independente de quem tiver, nós vamos mandar muita passo. O Brasil vai ser um país melhor, né? Com muito mais estrutura e visão de longo prazo. Nós temos, assim, até uma ambição minha, né, de trazer alguém que seja mais dedicado para essa área, para como que eu clareio isso na sociedade, para melhorar o nosso nível de discussão. O brasileiro, ele ficou mais político. De que forma? A gente não olha tanto jogo de futebol mais como antes, a gente está mais embrenhado na política, mas nós estamos torcendo na política igual time. Então, a diferença que eu acho que a gente precisa de dar o próximo passo é melhorar o nível de discussão política. Vir para a cabeça e menos o coração, né? Isso, menos o coração. Quem que está por trás? Não quero saber quem está por trás, eu quero saber aí o que está tocando. É interessante para o país ou até para a minha família, né? Para o meu microambiente. Sim, sim. Então, a ideia nossa, até com as redes sociais, ela hoje é muito mais abrir a cabeça comparativa de agronegócio, que a gente, hoje, né, nos últimos anos, como o agronegócio deu bastante dinheiro, né, principalmente no boom de commodities, ficou sendo como fascista, como aquele que e o que eu conheço de quem está nessa área, o cara apostou tudo, ele é um empreendedor que vendeu terra, né, que valia muito dinheiro, comprou local maior, mas que não valia nada, que não tinha tomou um risco gigantesco, não tinha energia, né, vários que foram dormir em barraca. Então, assim, eu sou um grande fã dos agricultores porque eu sei o risco que eles correm, o tanto que eles dedicaram por isso. E você pega o ano agora, já não está tão bom para o agronegócio, é o ciclo, né? Mas a gente ficou taxado, né? O agronegócio como todo ficou taxado de uma forma muito ruim, eu acho. Então, isso daí a gente precisa de melhorar essa imagem. Distribui muita renda, né? Então, assim, o dinheiro que vem do agronegócio é soja, é dólar que vem para o Brasil, né? Ou todos os subprodutos, divisas, então, né? É divisa que gera, ele investe no país, gera estrada, novas empresas, as cidades do agronegócio, agricultor, as empresas do agro investem em escolas, hospitais, né? Então, assim, você tem um índice de desenvolvimento muito maior no local onde a gente tem geração de receita, né? Deveria ser as cidades impulsionando o agronegócio dentro delas, né? Incentivando e trazendo a comunidade junto, né? Eu acho que vem andando, talvez a passos não tão largos quanto a gente gostaria, mas eu acho que o Brasil, a cada ano, vem entendendo a importância do agronegócio e quão importante o agronegócio ir para cidades onde não é tão importante esse segmento, porque realmente traz divisas, né? Traz renda, traz mais impostos, traz mais emprego e traz mais possibilidades para as cidades. Mas quero agradecer demais a tua vinda aqui, foi um bate-papo muito interessante. Obrigado pelas informações que você trouxe e desejamos aqui, o Grupo Agronéli deseja todo sucesso para a MR. Venha mais vezes. Eu que agradeço aí a parceria, o espaço para a gente estar falando, é uma oportunidade ímpar, né? Agradeço de coração e estamos juntos com o que pode super convidado, aí. Super convidado. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. E nós gostaríamos de agradecer você que ficou conosco até agora. Siga a MR nas redes sociais e o Grupo Agronéli. Daqui 15 dias estaremos novamente com mais conteúdos, com mais convidados. Foi um prazer tê-los aqui conosco e até mais. Sucesso e até a próxima. Conecta Agro. Na raiz da informação.